Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a segurança aqui na nossa cidade. Vamos conversar com o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial aqui de Londrina, Dr. Osmir Neves, alguns dados interessantes, importantes, como a queda no número de homicídios dolosos, mas também como é que está o trabalho para tentar diminuir a violência. A gente sabe que continua alta aqui na nossa cidade. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Folha Entrevista. Obrigado e vamos buscar fazer os esclarecimentos adequados. Bom, a Polícia Civil divulgou neste ano, doutor Osmir, de janeiro a março, números apontando uma queda significativa no número de homicídios dolosos, que são aqueles com intenção de matar, em torno de 32%. No estado, aqui em Londrina, uma redução de 10%. Primeiro, eu queria que o senhor comentasse esses números, como é que vocês chegaram a eles e o trabalho que tem sido feito nesse sentido. Bom, nós tivemos uma redução do número de homicídios que ela teve início há cerca de 2 anos. Quando assumi aqui a subdivisão policial, nós tínhamos uma situação bastante crítica, com um número de homicídios que superava uma centena e, felizmente, fruto de um trabalho integrado, tanto pelo policiamento repressivo, preventivo, que é realizado pela Polícia Militar e que aqui na cidade também tem um apoio muito importante da Guarda Municipal. Nós tivemos uma redução no ano passado que atingimos a totalidade de 47 homicídios. Felizmente, no início desse ano, nós tivemos também outro período de redução e nós buscamos que pelo menos seja mantido a taxa de homicídios ou o número que foi verificado no ano passado. Como é que é feito esse trabalho, doutor? É um trabalho bastante intenso de investigação e essa redução nós também reputamos principalmente a identificação e prisão de homicidas. Via de regra, esses crimes estão associados aqui na cidade ao tráfico ilícito de drogas, disputas por pontos de distribuição varejista dessas substâncias, que infelizmente produz um lucro ainda que efêmero, mas que instiga alguns criminosos a atuar nessa atividade ilícita. Isso demanda também algumas disputas que acabam resultando em homicídios. Então, nesse sentido, também é uma atuação bastante forte da delegacia aqui, que trata da responsabilização de traficantes de drogas, no caso o DENARC, que tem uma atuação também bastante importante aqui na cidade. São muitos pontos aqui em Londrina ainda, doutor? Sim, infelizmente são bastante pontos, são vários, que apesar de diariamente ocorrerem prisões pelas instituições de segurança pública, via de regra há uma renovação de indivíduos que se voltam a essa prática ilícita, justamente por esse lucro efêmero. À medida que a legislação brasileira ela prevê que qualquer lucro obtido com o tráfico de drogas, seja na aquisição de bens ou de valores, acaba ocorrendo o perdimento para o Estado quando há responsabilização criminal. Bom, o senhor veio de Maringá, está aqui há 3 anos, né? Já à frente da 10ª? Sim, vão completar 3 anos. O senhor disse que encontrou aqui um quadro bastante delicado e qual foi a primeira medida, o que o senhor pensou que seria necessário fazer nesse sentido para reduzir o índice de violência, de criminalidade aqui em Londrina? Num primeiro momento, nós tínhamos uma missão de ter uma atuação bastante forte nesse índice de homicídios. Nós temos como parâmetro a Organização das Nações Unidas, que indica que para cada grupo de 100 mil habitantes, uma taxa de 10 homicídios. Nesse contexto, então, tendo como parâmetro a população de Londrina, nós acreditávamos que o ideal, ou pelo aquilo que é apontado pela ONU, uma taxa inferior a 60 homicídios ano. O ano passado nós já atingimos esse objetivo e nós buscamos que esse ano também seja um ano que se mantenha dentro desses parâmetros. Um segundo ponto estava associado aos crimes contra o patrimônio, que infelizmente aqui na cidade também havia um número relativamente alto. Que no caso envolve assaltos a residências principalmente, doutor? Sim, assaltos à residência, furtos, que são aqueles casos em que tipicamente ocorrem arrombamentos. Também crimes vitimando o patrimônio de transeuntes, no caso, roubos à mão armada a pessoas que caminham nas vias públicas. Nesse caso, nós tivemos, felizmente, também aqui em Londrina, uma redução bastante significativa no primeiro semestre desse ano. Essa redução, inclusive, foi uma das maiores em todas as regiões do estado do Paraná. Fruto, principalmente, da intensificação
desse trabalho preventivo e também da identificação de criminosos. Nós passamos por um período de 1 ano sem a prática de um roubo seguido de morte, que é o latrocínio aqui na cidade, que era um dado inédito aqui para a cidade de Londrina, haja vista que nós tínhamos em média 4 a 6 latrocínios na cidade. Infelizmente, alguns dias nós tivemos 2 latrocínios que cessaram esse período sem a verificação desse tipo de ocorrência, mas que também frisando a importância de que houve a elucidação rápida desses 2 delitos. Nós vamos falar especificamente sobre esses 2 crimes que o doutor mencionou, né, ocorridos infelizmente no centro da cidade, que deixaram a população ainda mais preocupada. Mas falando em relação a efetivo, por exemplo, doutor, sempre é um problema, um déficit de agentes, né, de pessoal mesmo na Polícia Civil. Como é que está esse quadro aqui na 10ª Subdivisão? Nós temos um quadro deficitário diante da previsão que nós temos no nosso organograma de recursos humanos, mas nós buscamos potencializar a ação desses policiais que estão lotados através do uso de tecnologia, principalmente para que viabilize que esses policiais deixem a rotina administrativa e sejam empregados nas investigações em curso aqui na cidade. Tá certo. Nós estamos conversando com o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial aqui de Londrina, Dr. Osmir Neves. Vamos fazer um intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Folha Entrevista desta semana, recebendo o Dr. Osmir Neves, ele que é o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial de Londrina. Quantas cidades de abrangência a 10ª tem, doutor? Na verdade, além da comarca de Londrina, nós atendemos os municípios das comarcas de Cambé e Ibiporã. Cambé e Ibiporã. Bom, o doutor estava falando na passagem do bloco sobre a questão do déficit de policiais. Hoje, o que seria ideal? Precisa de mais quantas, em relação a contratações, quantas contratações seriam necessárias? Hoje nós temos, diante do nosso quadro, uma situação mais gravosa em relação ao número de escrivães, que nós trabalhamos com cerca de 50% do efetivo. Então nós temos uma deficiência aí da metade do número de profissionais e também no número de investigadores também o déficit é mais ou menos gira em torno dessa quantia. Em relação aos delegados, nós temos deficiências, mas aqui em Londrina, frente a outras regiões do estado, ainda há um número maior, principalmente que nos faz termos apenas 2 unidades sem a lotação de um delegado específico para trabalhar como titular. Tá certo. Bom, nós mencionamos, o senhor mencionou, né, 2 crimes que ocorreram recentemente aqui em Londrina, 2 assassinatos, né, um no Bosque Central e o outro ocorrido na Praça Rocha Pombo. Como é que a polícia trabalha esse tipo de situação? Como é que se enquadram esses 2 crimes, doutor? Na verdade, houve uma preocupação inicial bastante grande, à medida de que nós avaliamos se esses 2 crimes estariam associados a algum tipo de ódio ou comportamento discriminatório em relação ao perfil das vítimas. Certo. Num primeiro momento, houve uma investigação bastante grande nesse sentido e pelos elementos que foram colhidos, tudo indica que se trataram de latrocínios típicos, ou seja, o roubo seguido de morte. Aquela ação em que o criminoso se valeu das circunstâncias para roubar pertences das vítimas e que, nesse contexto, acabou determinando a morte por uma ação cruel desse próprio criminoso. Agora, isso fez com que a população voltasse a sentir aquela sensação de insegurança, principalmente no centro da cidade e à noite, né? Isso também tem sido trabalhado pela polícia, doutor? Sim, nós tivemos, inclusive, recentemente uma reunião com várias pessoas, vários segmentos da sociedade, onde foi relatado essa preocupação, principalmente em áreas públicas do nosso município. Estiveram presentes diversas autoridades, a própria Secretaria Municipal, que tem sobre o seu comando a Guarda Municipal, também participou a Polícia Militar e há um esforço no sentido de direcionamento das ações de segurança pública para tornar esses locais mais seguros.
Bom, eu queria que o senhor, com a experiência que o senhor tem à frente aí da Polícia Civil, desse algumas orientações para os nossos telespectadores em situações inesperadas, né, de violência. Por exemplo, um assalto a uma residência, como é que deve ser o procedimento? Via de regra, principalmente quando nós estamos diante de criminosos que estão agindo à mão armada, é importante que as vítimas não esbocem qualquer tipo de reação. Isso a gente frisa, porque num contexto de nervosismo, aquele criminoso ele já avaliou as circunstâncias e, de certa forma, se preparou para ter êxito nessa ação ilícita. E nesse contexto, claro, o nervosismo conta mais a favor do criminoso do que a própria vítima. O duro é se manter calmo numa situação dessa, né, doutor? Então, num primeiro momento, de tentar deixar que a ação se consuma ali, já que há um contexto em que a vítima está subjugada pela ação desse criminoso, isso não só na residência, mas mesmo numa eventualidade de estar numa área pública, e na sequência nós buscaremos identificar e prender esses criminosos. Nesses casos mais graves, em que ações infelizmente resultaram em mortes de vítimas, aqui em Londrina, todos os casos foram esclarecidos e os criminosos foram presos. Isso, claro, não traz de volta a vida da vítima, mas, via de regra, essas ações, principalmente quando o criminoso está armado, o potencial de se ter uma ação mais gravosa, uma lesão, ocorre justamente quando há um esboço de reação. Quer dizer, o mesmo, claro, vale para uma abordagem em um lugar público, como o senhor disse, né? Um assalto aí na rua, a primeira reação, a gente tende a ter alguma reação, mas a primeira orientação é justamente não reagir, né? Exatamente, porque, como eu frisei, o criminoso, via de regra, ele planeja a ação antes de iniciar a execução. Então, tudo isso acaba a ser fatores que levam a ele ter um domínio maior do que a vítima que está ali no contexto. Agora, doutor, um outro problema que tem sido verificado aqui em Londrina é a grande população, né, infelizmente, de moradores de rua. É um problema social, mas tem muita gente também que acha que isso é um problema de segurança, né? Como é que pode ser trabalhado isso, já que não tem como evitar que essas pessoas acabem vindo para Londrina ou que se ponham nessa situação de viver nas ruas? Como é que a polícia trata essa questão? É uma questão bastante delicada, à medida que, em muitos desses casos, não se tratam simplesmente de uma questão de segurança pública, mas, pelo contrário, uma questão social. Muitos desses indivíduos, eles optam por morar nas ruas. Não estão vindo necessariamente para cometer crimes. Exatamente. E, por esse contexto, a própria legislação brasileira, a Constituição Federal, autoriza, tem como princípio o direito de ir e vir. Claro que quando se há notícia associada de que entre essas pessoas que estão muitas vezes em situação de vulnerabilidade social, há notícia de ilícitos, é importante que seja comunicado à polícia para que a gente faça toda uma análise, inclusive faça a prisão de indivíduos que muitas vezes praticam ilícito dentro desse contexto. Como nós comentamos, é mais uma questão, às vezes, social do que propriamente segurança, né? E a orientação é sempre chamar a polícia em situações em que a pessoa se sente ameaçada, algum risco à sua integridade? Sim, nos comunicar nessa questão, por exemplo, dos moradores de rua, quando há uma importunação, quando o comportamento deles passam a, de certa forma, tumultuar a região ou o bairro, é importante que também seja comunicado para que a gente restabeleça a ordem naquele local. Tá certo. Doutor, só para a gente finalizar, a sede da 10ª Subdivisão Policial, depois de muitos anos ali na Sergipe, passou a se localizar aqui na Rua São Pedro. Nós estamos aqui na sede da 10ª Subdivisão Policial, na Rua São Pedro, quase esquina com a Santos Dumont, aqui na Vila Cian. Mas parece que o atendimento para boletim de ocorrência passou a ser na unidade da polícia aqui na Santos Dumont, não mais aqui na 10ª, né, doutor? Sim, é do lado aqui, nós temos um plantão policial. É um esforço que nós fizemos no sentido de que a população que vem registrar o boletim de ocorrência hoje está num ambiente que não há presença de presos, a Polícia Civil não trata mais diariamente com presos aqui na cidade de Londrina, e isso viabiliza não só que os policiais se desloquem para a sua atividade fim, mas que a população também tenha tranquilidade ao comparecer à unidade policial para registrar o boletim de ocorrência. Qualquer notícia de ilícito é importante que nos comuniquem,
qualquer informação, mesmo que de forma anônima. É importante a colaboração da população, principalmente porque criminosos que praticaram crimes graves foram presos justamente por esse trabalho conjunto entre os órgãos de segurança e os cidadãos. Tá certo. Eu conversei com o Dr. Osmir Neves, ele que é o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial aqui de Londrina. Doutor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!